Olá, turminha do oitavo ano, eu sou a professora Claudilene, professora de História do oitavo D e do oitavo E vou estar aí durante essas semanas preparando atividades junto com o professor Gilmar. Essa semana as atividades são sobre conjuração mineira e conjuração baiana, inclusive a conjuração mineira, que é uma das mais conhecidas aí, vocês também conhecem como Inconfidência Mineira, que tem como um dos personagens principais Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, né? Todo mundo já ouviu falar da história do Tiradentes e sabe mais ou menos como foi o desfecho, né, da Inconfidência Mineira, principalmente para ele. De qualquer forma, nós falamos aí de um Brasil cujo contexto ainda é um contexto de Brasil colônia, ou seja, ainda somos subordinados à coroa de Portugal. Agora vivendo o ciclo do ouro, que foi o ciclo mais próspero, né, da fase do Brasil colônia. Lembrando que a primeira fase foi o ciclo do pau-brasil, a segunda da cana-de-açúcar e agora, finalmente, passamos no século XVIII para o ciclo do ouro, onde toda, digamos assim, a economia do Brasil está voltada para o interior, justamente a região das Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E estando essa economia voltada para o interior do Brasil, a gente percebe que agora o Nordeste, que até pouco tempo centralizava essa economia com as fazendas de cana-de-açúcar, os grandes engenhos, né? A gente percebe que agora a Bahia, por exemplo, vai deixar de ser a capital do Brasil, porque a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, justamente para ficar mais próximo das Minas Gerais e do escoamento desse ouro que sai do interior do Brasil. Então nós vamos ter aí uma Bahia, né, uma Salvador desamparada, não é? Sem o olhar do governo e também um pouco carente do setor econômico, né? Uma vez que toda a vida, digamos assim, social, política e econômica passava por lá e agora está no Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter aí a conjuração baiana, no caso, como uma manifestação, uma revolta de caráter popular. É a população que vai sentir mais essa mudança, não é? Da capital para o Rio de Janeiro, entre outras situações que agravaram e que levaram também a população a esse movimento. Em contrapartida, a Inconfidência Mineira, que vai acontecer nas Minas Gerais, já foi um movimento mais relacionado à elite local, né? Principalmente a elite que estava ligada à questão da exploração do ouro e que não concordava com a cobrança de altos impostos vindos da coroa, principalmente no momento em que o ouro nas Minas Gerais já estava esgotando e as pessoas já não tinham mais como dar conta do pagamento desses impostos. É claro que eu não vou ficar dando aqui muitos spoilers com relação ao que vai acontecer no decorrer da atividade, porque vocês também terão que fazer muitas pesquisas, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos justamente à questão dessas características, né, de cada movimento, digamos assim, os motivos que levaram essas pessoas a quererem, né, a sua liberdade ou a quererem reivindicar o seu direito. Então são dois movimentos interessantíssimos, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante e vão gostar de conhecê-los. Façam as atividades com carinho, leiam os textos, porque eles foram escolhidos assim a dedo, justamente para facilitar o trabalho de vocês e para trazer um pouquinho de conhecimento, tá bem? Então vocês verão aí que a primeira parte tem um textinho bem curtinho de introdução, para a gente saber que as ideias iluministas chegam ao Brasil e a gente vai saber como, não é? Essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade vão se espalhar pelo Brasil e pela América Latina, como vocês viram que já chegou nos Estados Unidos também, né?
visto que esse movimento começou na Europa, e nós já vimos também como, vão se espalhar pelo Brasil e pela América Latina, como vocês viram que já chegou nos Estados Unidos também, né? Visto que esse movimento começou na Europa, e nós já vimos também como. A segunda parte da atividade traz um texto para que a gente possa refletir e contextualizar a situação da mulher, né, no período, né, no século XVIII, e eu trouxe aí a história da Hipólita, que foi uma personagem da Inconfidência Mineira, para que vocês possam conhecer e comparar aí como era a mulher do século XVIII, porque que a Hipólita era uma mulher exceção no século XVIII, e para a gente falar um pouquinho do papel da mulher hoje, tá bem? E a última parte da atividade é um texto sobre a conjuração baiana, e aí você vai analisar se esse texto da conjuração baiana e o episódio da conjuração baiana tem similaridade com a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, tá bem? Turminha, bons estudos, qualquer coisa é só entrar em contato para tirar dúvidas ou comigo ou com o professor Gilmar, tá bem? Beijo!